Oi, gente, me chamo Sabrina, sou graduanda de enfermagem, mas antes de começar a nossa apresentação, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pela oportunidade de estarmos aqui hoje apresentando o nosso projeto de iniciação científica para vocês. O tema do nosso projeto foi a enfermagem e o cuidado psicossocial à maternagem de mulheres com filhos portadores de doenças raras. Mas o que são doenças raras? Segundo a OMS, são doenças que afetam 65 pessoas a cada 100 mil, e essas costumam ser de origens crônicas, progressivas, degenerativas, com alto grau de morbimortalidade e que, em sua maioria, não possuem cura. Quais seriam as causas dessas doenças? Ainda não sabemos ao certo as causas dessas doenças, mas estudos comprovam que 80% delas advêm de fatores genéticos. Só no Brasil, existem cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras. No Brasil, foi instituída em 2014 a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que tem por objetivo garantir os princípios do SUS, que é a universalidade, a integralidade, a equidade às pessoas com doenças raras, visando melhorar o acesso aos serviços de saúde. Em 75% dos casos, são diagnosticadas em crianças, e quando essas são acometidas, 30% delas acabam morrendo antes dos 5 anos de idade. Sabe-se que a figura materna, ela assume o papel de cuidador principal, e pensando na figura materna, né, como objeto do nosso estudo, utilizamos o teórico Winnicott para refutar que ele, além de ser pediatra, ele é psicanalista, para refutar a ideia de que a mulher já nasce com o instinto da maternidade. Então, há uma diferenciação entre maternagem e maternidade, onde a maternagem, que é o foco do nosso trabalho, ela está relacionada com um vínculo entre acolher e cuidar de um filho, enquanto a maternidade tem relação com o vínculo consanguíneo entre a mãe e o seu filho. A nossa motivação de estudo foi através de um contato com uma colega de turma que estudou conosco no começo da graduação e que descobriu que o seu filho tinha uma doença rara, precisando abandonar os estudos em prol de um tratamento em outro estado. E assim, isso gerou um gatilho. Começamos a investigar essa temática. Mas o que se espera da enfermagem de gestão mãe cuidadora? Espera-se que haja uma ampliação da assistência para a família, né, como um todo, não pensando somente na criança, mas principalmente na mãe, porque é essa que exerce os cuidados. E assim haja a criação de um vínculo familiar, minimizando então os impactos gerados na mãe cuidadora, pois sabemos que essas têm uma rotina extremamente desgastante, extremamente cansativa. O objetivo do nosso trabalho consistiu de analisar a assistência de enfermagem acerca do cuidado psicossocial, buscando conhecer o impacto de cuidar de uma criança que demanda uma atenção especial. A nossa metodologia foi uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Utilizamos o método narrativa de vida de Daniel Bertot, onde consiste de um relato oral em torno do percurso vivido. Então, essas entrevistadas narraram realmente a sua trajetória de vida. E adotamos critérios de inclusão e exclusão, onde os critérios de inclusão foram mães de filhos com doenças raras, independente da doença, pois sabemos que há uma ampla variedade dessas doenças, mas que precisassem ser maiores de 18 anos. E como critério de exclusão, foram mães que tivessem algum distúrbio mental que impossibilitasse a narração de sua vida. Essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e seguiu todos os aspectos éticos e legais. Utilizamos também a técnica de snowball, ou bola de neve, onde o primeiro participante indica novos participantes. Então, a nossa primeira entrevistada foi essa colega de turma que eu mencionei para vocês, e assim ela indicou para outras mães que vivenciavam a mesma realidade. Então, realizamos uma entrevista aberta com essas mulheres no período de março a setembro de 2022, através de aplicativo de webconferência, visto que essas entrevistadas elas residiam em diferentes estados do Brasil, e foi utilizada uma única questão norteadora, que foi a seguinte: conte-nos como foi a descoberta do diagnóstico do seu filho e a sua trajetória desde então. E a análise de dados foi através da leitura flutuante e de agrupamento por similaridade. Os nossos resultados foram através de um questionário que elaboramos, contendo 29 questões, tendo desde dados sociodemográficos dessas mulheres, mas também questões pertinentes à nossa temática, a fim de caracterizar essas participantes. Sendo assim, a nossa amostra ela foi constituída ao todo por 10 mães, 4 delas residiam no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 3 em São Paulo e 1 em Curitiba. A faixa etária foi entre 26 e 58 anos, então, assim, percebemos que são
mães jovens, né, e mães que já estão na meia-idade. 8 delas eram brancas, 7 eram casadas, 5 possuíam vínculo empregatício e faziam acompanhamento de rotina. 3 delas consideraram necessário acompanhamento psicológico. E eu gostaria de ressaltar aqui temáticas em comuns na narrativa de vida dessas mulheres, que foram, principalmente, a demora no diagnóstico, o luto do filho perfeito, o luto do filho perfeito, né, após essa descoberta do diagnóstico, a depressão após o diagnóstico, o abandono paterno, familiar e social e a mudança de estado. Só fazendo mais um adendo aqui, para vocês terem uma noção do impacto, né, de cuidar de uma criança com doença rara, depende de cuidados contínuos, né, principalmente. 4 das nossas participantes, das 10, 4 delas relataram depressão após o diagnóstico. E agora eu termino a minha fala, passo a voz agora para a minha dupla do projeto, para ela dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigada. Bom, eu me chamo Odara, eu também sou graduanda de enfermagem, e eu vou dar continuação aqui do nosso projeto, da nossa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a nossa discussão em relação à mãe, em relação a essa criança e em relação ao profissional também. Bom, em relação à mãe, a maioria dessas cuidadoras, elas são mulheres. Todas as 10 entrevistadas, elas são as cuidadoras principais do seu filho. E essa rotina, ela pode causar doenças físicas e mentais nessa mãe, porque ela acaba largando a sua vida, ela tem aquela expectativa no bebê real, e ela descobre esse diagnóstico e ela tem um luto desse filho que ela tanto idealizou. A rotina delas, ela acaba favorecendo o desenvolvimento dessa ansiedade que ela pode possuir e da depressão, porque ela abdica da sua vida, ela abdica da sua saúde mental, ela abdica do seu autocuidado, porque ela tem que exercer esse cuidado, essa função de cuidadora, devido a uma falta de rede de apoio, devido à sua trajetória. Em relação à criança, essa demora do diagnóstico tem muitas idas e vindas em diversas unidades de saúde, e diversos médicos, elas vão a neurologistas, elas vão a ortopedistas, a pediatras, e isso acaba demorando um diagnóstico, dificultando também o acesso aos medicamentos, aos tratamentos, e isso tudo está associado, assim, essa dificuldade do medicamento também está associada ao pouco uso dessas medicações. Então, elas não têm tanto acesso quanto a outras medicações mais comuns. Elas também acabam fazendo uma mudança de estado devido aos centros de referência. Elas não conseguem um bom tratamento dentro do seu estado, na maioria das vezes, e elas acabam se mudando e deixando também a sua família, deixando a sua rede de apoio, causando esse afastamento social. Em relação aos profissionais da saúde, a assistência ela é muito focada no modelo biomédico. Isso nós reparamos bastante no nosso estudo, e reparamos também a falta de conhecimento por parte desses profissionais acerca das doenças raras, principalmente acerca da maternagem, essa assistência, né? E o diagnóstico, ele é dado de forma ríspida pelo profissional, na hora de contatar essa mãe, na hora de explicar a ela o que é uma doença rara, qual a doença rara do seu filho. Concluindo o nosso estudo, nós vemos que as mães, elas são vulneráveis. Essas mães cuidadoras, elas são vulneráveis ao adoecer psíquico. Elas têm uma grande vulnerabilidade a essa questão da saúde mental devido à sua rotina. E a enfermagem, ela não há uma assistência voltada a esse cuidado psicossocial. Então, há essa grande falta, sendo notório também a invisibilidade desse assunto da maternagem de filhos com doenças raras, levando a publicações escassas dessa temática. Então, nós sugerimos uma fomentação das políticas públicas que diminua esses impactos, que diminua essa demora do diagnóstico, que melhore essa assistência, e que essa discussão das doenças raras elas estejam nas graduações da área da saúde e em outras áreas também, porque elas são muito importantes. Essas são algumas de nossas referências, e nós agradecemos muito a participação por poder divulgar o nosso conhecimento. Muito obrigada.